A pesquisa clínica tem sempre como foco o ser humano. Os estudos são utilizados principalmente para determinar se novos tratamentos são seguros e eficazes. É uma etapa obrigatória para o desenvolvimento de uma vacina ou remédio, por exemplo. O primeiro experimento desse tipo, que se tem notícia, aconteceu há 266 anos. O médico escocês James Lind ofereceu 6 tratamentos diferentes para marinheiros que sofriam de escorbuto, doença que hoje sabemos é causada pela deficiência de vitamina C. O grupo tratado com laranjas e limões teve uma recuperação notavelmente superior aos demais. A produção brasileira nessa área vem avançando desde 1996, quando foi aprovada a Lei das Patentes e foi definida a regulamentação ética da pesquisa de novos medicamentos. Mas ainda é considerada pequena comparada a outros países emergentes, como a China, que tem índices 10 vezes maiores que os nossos. No Brasil, menos de 20% dos médicos formados participam ou têm qualquer tipo de contato com os ensaios clínicos. O tema em questão hoje é a pesquisa clínica no Brasil. E o nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde, ele que é pesquisador do CNPq, professor da UFRJ e professor convidado da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Pesquisa clínica parece um tema assim muito acadêmico, muito afastado da vida das pessoas, mas na verdade está presente no nosso dia a dia, a gente aqui não se dá conta, né? Principalmente na área de saúde, né? É verdade, Fábio, você tocou num assunto, num ponto muito interessante. Tudo que está acontecendo nesse momento aqui, de alguma forma, é resultado de algum tipo de pesquisa. Especificamente, quando nós estamos falando de seres humanos, de gente, de uma forma geral, é consequência de uma pesquisa clínica. Por exemplo, o perfume que você está usando hoje, a maquiagem que você está usando, todas as pessoas aqui, um medicamento que tenha tomado, algum exame que tenha sido solicitado em algum momento para avaliar melhor a sua condição de saúde, tudo isso é consequência de uma pesquisa que em algum momento foi realizada por alguém. Qual é a diferença da pesquisa clínica para a pesquisa científica, por exemplo? Quando nós, vamos dar um exemplo, às vezes explicar dando um exemplo facilita. Quando uma pessoa está em casa e resolve, por exemplo, descobrir uma receita para fazer uma comida qualquer, um bolo, e ela vai à internet. Ela vai botar lá numa das ferramentas de busca o nome do que ela quer, bolo de aipim, por exemplo. E vão aparecer várias receitas. Foi uma pesquisa. Se uma outra pessoa, no dia seguinte, resolver procurar de novo uma receita para bolo de aipim, e ao invés de botar bolo de aipim, botar bolo e aipim, na mesma ferramenta de busca, vão aparecer algumas das mesmas receitas da pesquisa anterior e algumas novas, porque não houve uma padronização, não houve uma metodologia. Simplesmente a pessoa foi lá e pesquisou. Isso foi uma pesquisa, mas não foi uma pesquisa padronizada. A grande diferença é que a pesquisa científica ela é padronizada, ou seja, sempre que nós reproduzirmos aquele experimento, ele vai dar o mesmo resultado porque nós utilizamos as mesmas formas, o mesmo aparelho, tentamos utilizar a mesma temperatura, o que é muito fácil quando nós estamos num laboratório. Se estamos fazendo um experimento com um camundongo ou uma cobaia, que é um tipo de animal que se usa para experimentos, eu mantenho a temperatura idêntica, aqueles animais têm a mesma idade, aqueles animais têm a mesma alimentação, etc, etc. Isso não é possível quando nós fazemos pesquisas cuja a pedra angular é o ser humano, que é a pesquisa clínica. E por isso a pesquisa clínica é tão mais difícil, porque nós não conseguimos, embora tenhamos, obviamente, utilizemos metodologia, nós não conseguimos controlar todas as variáveis que possam influenciar o resultado, como nós fazemos quando estamos num laboratório, na dita pesquisa pré-clínica ou pesquisa laboratorial ou em cobaias. Então, nós temos uma pesquisa que qualquer pessoa faz, temos a pesquisa científica que tem uma metodologia, tem a pesquisa com cobaias, em laboratórios, mesmo sem cobaias, mas em laboratório, que é a pesquisa pré-clínica ou básica ou laboratorial, e temos a pesquisa clínica, que é aquela que é feita tendo como sua principal fonte de informações o ser humano, seja ele na sua totalidade ou em parte. Quando eu consulto um prontuário de um paciente para coletar
informações, eu estou fazendo uma pesquisa clínica, pois eu estou lidando com seres humanos. Qual é o cuidado que se tem com essas pessoas que participam dessas pesquisas? Você sabe que, infelizmente, até a década de 40, 1940, não havia cuidados. Tanto é que os experimentos feitos pelos médicos nazistas nos campos de concentração da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial mutilaram ou mataram centenas, milhares de pessoas num crime hediondo. A partir dali, começou a haver uma preocupação internacional com o que seria a pesquisa e como ela deveria ser feita. Então, ocorreram várias declarações e encontros que culminaram com a legislação que nós temos hoje a nível mundial e também no Brasil. Então, ela determina de toda sorte de direitos que o voluntário de pesquisa tem, que é, o primeiro deles é o de ser voluntário. Ninguém participa de uma pesquisa sem ter vontade. E segundo, que todos os cuidados, e cuidados inclusive adicionais ao que se teria normalmente, devem ser tomados para que não haja nenhum tipo de problema, de risco desnecessário ou de dano àquele que está prestando um serviço à humanidade ao aceitar participar de uma pesquisa. Como é que é a regulação das pesquisas no Brasil? Olha, a do Brasil é tão rígida quanto a internacional. O indivíduo, para poder conduzir um projeto de pesquisa, um pesquisador, primeiro a legislação exige que ele seja uma pessoa qualificada para tal. Ele tem que apresentar as suas referências que o qualificam para isso. Ele tem que ter um projeto de pesquisa redigido, escrito, por escrito, que será submetido a um comitê de ética em pesquisa para seres humanos. Esse comitê vai avaliar de forma muito criteriosa. Esse comitê é composto não só por profissionais da área de saúde, como inclusive por representantes dos usuários, como representantes das pessoas. É um comitê que inclui juristas, é um comitê que inclui pensadores, não é um comitê de médicos, é um comitê que representa todos os segmentos da sociedade. Uma vez aprovado nesse comitê, e dependendo do tipo de pesquisa, ele tem que ser ainda enviado à CONEP em Brasília, muitas vezes tem que ser avaliado ainda pela Anvisa. Uma outra coisa que todo projeto de pesquisa tem na sua cerne é o chamado TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde o paciente, ou melhor, o voluntário, antes de qualquer procedimento de pesquisa, ele vai ler tudo que vai ocorrer, tudo que vai acontecer, e somente se concordar, ele assinará aquele termo, e só então qualquer procedimento de pesquisa, incluindo aí uma simples entrevista, não como a nossa, uma entrevista de pesquisa, até para ser submetido a uma entrevista, ele deve assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Isso, poxa. No Brasil é proibida a remuneração, né, desse voluntário? Sim, o voluntário não é remunerado. No entanto, ele não pode ter prejuízo por participar de uma pesquisa. Então, se aquela pesquisa entra, por exemplo, pela hora do almoço, nós temos que remunerar, não remunerar, mas reembolsar de um almoço que ele ter gasto, ou mesmo fornecer um almoço. Nós temos que reembolsá-lo pelo dinheiro gasto, por exemplo, com passagem, para que ele se desloque ao local. Então, embora não seja permitida a remuneração, não só é permitido, como é incentivado o reembolso e, obviamente, a indenização, caso haja algum tipo de problema, o que, graças a Deus, é muito incomum. Nós vamos agora para um breve intervalo. Em Questão, volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta com o tema A Pesquisa Clínica no Brasil. O nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde.
Ele que é também pesquisador do CNPq, professor da UFRJ e professor convidado da Faculdade de Medicina de Petrópolis. A gente estava falando no outro bloco sobre os voluntários, mas até que a pesquisa chegue nos seres humanos, existem muitas etapas até para garantir a segurança. É verdade. O estudo, entre ele ser concebido, entre surgir a ideia e nós chegarmos à fase do estudo clínico, ou seja, em seres humanos, passam-se muitos anos, muitos milhões de dólares, e nessa fase o que é enfatizado é, sobretudo, questões de segurança. A maior preocupação até chegarmos na pesquisa clínica não é a eficácia do medicamento, é a segurança do medicamento. Quando, obviamente, o tipo de pesquisa clínica não envolve medicamentos, esse tempo é muito menor, porque, nesse caso, não há risco para o paciente, quando falamos apenas de informações ou intervenções. Mas, no caso em que a pesquisa envolve medicamentos, sim, são muitos anos até chegar ao voluntário. Por outro lado, o voluntário tem alguns benefícios, né? Sem dúvida. Muitos pacientes que estavam com doenças graves se beneficiaram ao se tornarem voluntários de estudos que testavam novos medicamentos. Porque, como nós já dissemos anteriormente, quando o medicamento chega à fase de testes em humanos, já houve uma série de testes antes que garantiram segurança e alguns testes que garantiram já eficácia. Então, a fase em humanos é para verificar o funcionamento, a ação daquele medicamento no contexto da doença real. Então, algumas pessoas que eventualmente tinham doenças muito graves, que não respondiam ao medicamento habitual, tiveram sua dor, seu sofrimento ou mesmo sua doença resolvida em função de terem participado de estudos clínicos. Eles acabam tendo acesso a tratamentos. Exatamente, e tecnologias. Novas tecnologias, novos testes diagnósticos, além de um ambiente. O ambiente de pesquisa não é igual ao ambiente de rotina. Ele tem muito mais segurança, ele acaba tendo muito mais cuidados até em excesso com o voluntário. Há um controle mais rigoroso. Muito mais. E quando a pesquisa é feita por instituições de países diferentes, como foi a da tuberculose, da qual você participou? A nossa legislação não permite que um estudo concebido no exterior seja conduzido exclusivamente em voluntários no Brasil. Essa pesquisa, que foi concebida em conjunto, pesquisadores do exterior e nós aqui do Brasil, ela foi desenvolvida em 5 países e ela testava um novo remédio, um novo tratamento para encurtar um dos tipos de tratamento de uma das formas de tuberculose, que é a que nós chamamos de tuberculose infecção latente. Esse tratamento, que hoje em dia leva de 6 a 9 meses, com medicamentos diariamente, nós testamos um novo tratamento, que é uma vez por semana, durante apenas 2 meses. Então, é um tratamento por um tempo menor e por um número de dias muito menor. E, realmente, esse novo tratamento se mostrou tão eficaz quanto o outro, só que num número muito menor de dias, o que facilitou a adesão ao tratamento, que é um dos problemas. Essa pesquisa, como eu disse, foi desenvolvida em 5 países e nós recebemos orientações porque todos os países têm que desenvolver exatamente o mesmo protocolo de forma que os resultados sejam confiáveis para qualquer lugar do mundo, né? O senhor está em vias de desenvolver uma nova pesquisa que está atrelada a um programa que é o Respira Petrópolis. Como é que vai funcionar esse programa, qual a importância dele, que resultados se espera e como é que vai ser feita essa pesquisa? Eu gostei muito de você ter feito essa pergunta. O programa Respira Petrópolis, que está para ser implementado em unidades do Programa de Saúde da Família de Petrópolis, inicialmente em 2 unidades, ele pretende dar um atendimento sistematizado àquelas pessoas que têm sintomas respiratórios. É um atendimento padronizado, sistematizado e visa, sobretudo, doenças como asma, enfisema pulmonar, bronquite, tuberculose. Essas doenças serão atendidas de uma forma igual, de uma forma exemplar, da melhor maneira possível, com a melhor tecnologia possível de exames complementares, etc. Só que, ao fazermos essa intervenção, nós, paralelamente, desenvolveremos um projeto de pesquisa que vai avaliar o impacto desta nova rotina de saúde na vida desses pacientes e nos números das doenças aqui em Petrópolis. Por exemplo,
uma asma melhor controlada vai diminuir o número de vezes que o paciente precisa procurar emergência, o número de vezes que ele interna, o número de vezes que ele precisa faltar à escola ou trabalho e assim por diante. E tudo isso vai ter o acompanhamento dessa pesquisa com a finalidade de ter realmente um monitoramento desses resultados? Perfeitamente. Não é concebível que nos dias de hoje se faça uma intervenção em saúde qualquer e ela não seja monitorada nos seus resultados. Senão corremos o risco de descobrirmos daqui a uma década que aqueles resultados não eram bons e foram prejudicados muitas pessoas. Então, é o que nós chamamos de pesquisa operacional. Ela estará avaliando uma intervenção na saúde. Aliás, todas as intervenções na saúde deveriam ser acompanhadas de estudos operacionais que acompanhassem e avaliassem justamente o impacto daquela intervenção na saúde do povo. Nós vamos fazer agora mais um breve intervalo. Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema A Pesquisa Clínica no Brasil. O nosso convidado é o pneumologista Marcos Conde. Ele que também é pesquisador do CNPq, professor da UFRJ e professor convidado da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da pesquisa no Brasil. Houve um crescimento, né, no número das pesquisas realizadas aqui, né? É verdade. Nas últimas 2 décadas, o Brasil experimentou um aumento muito grande no número de publicações em revistas internacionais importantes. No entanto, nós tivemos um crescimento rápido que depois parou. Então, nós ainda temos um número de publicações inferior a países que se encontram mais ou menos no mesmo estágio de desenvolvimento que o nosso, como, por exemplo, a Índia ou mesmo a China. E quais são os motivos? São vários. Talvez o mais importante de todos seja a dificuldade em aprovação de estudos maiores no Brasil. A nossa legislação é muito boa, os cuidados com o voluntário são muito importantes e, obviamente, devem ser tomados. No entanto, o tempo entre a submissão de um projeto na sua fase inicial e a sua aprovação final, quando é um projeto maior, que envolve, por exemplo, novos medicamentos, é muito longo. O tempo de análise mesmo, né? O tempo de análise. Então, vamos supor que haja um estudo que nós vamos conduzir e outros países também. Os outros países começam a incluir participantes, começam a avaliar os resultados e, normalmente, os estudos têm um número que se almeja. Então, nós pretendemos, no mundo todo, avaliarmos 1.000 pessoas. Os outros países começam a incluir participantes e nós não conseguimos aprovar. Muitas vezes, chega-se ao número de 1.000 e nós não conseguimos ainda aprovar. O tempo pode levar até 2 anos para se aprovar um estudo nessas circunstâncias. Então, a nossa máquina burocrática é muito lenta. Não tem sentido que se leve 2 anos para aprovar um estudo cuja legislação é visível, é fácil, nós seguimos. É uma questão muito mais burocrática do que de qualidade de avaliação. Em relação à mão de obra, há profissionais qualificados para o desenvolvimento dessas pesquisas aqui no Brasil? Esse é um ponto muito importante e essa é outra limitação. É uma carreira que, inclusive, é pouco conhecida. É um grande campo de trabalho. As nossas escolas ainda não preparam profissionais para isso. Nós mesmos aqui na escola estamos fazendo um curso para qualificar profissionais em pesquisa clínica. Essa é uma área promissora para todos os níveis na área de saúde. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos. É uma área muito rica e o Brasil precisa desses profissionais. Uhum. A gente estava falando da questão do crescimento da pesquisa, a importância que o Brasil trilhe esse caminho, aumentando as pesquisas, aumentando o conhecimento científico, a produção de material. É verdade. Nós não poderemos nos desenvolver realmente se nós não passarmos a produzir conhecimento. Até então, nós seguimos o que é produzido fora daqui.
nós precisamos produzir os nossos conhecimentos de acordo com a nossa realidade. A produção científica, ela traz inúmeros benefícios ao país. Além de estarmos abrindo um novo mercado de trabalho, nós estaremos captando verba, porque é necessário, como tudo na vida, é uma atividade profissional e que, para ser desenvolvida, necessita de verba. Para isso, existem os órgãos de fomento. No Brasil, temos o CNPq, no Rio de Janeiro, temos a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, a FAPESP e assim por diante. Mas existem órgãos internacionais de fomento também. A própria Organização Mundial de Saúde, o Instituto de Saúde norte-americano, enfim. Ao captarmos essa verba para desenvolvermos estudos aqui, estaremos, mais uma vez, qualificando recursos humanos e produzindo conhecimentos, porque nós precisamos, muitas vezes, de projetos que sejam desenvolvidos aqui, porque a nossa realidade não é igual à realidade de outros locais. O mesmo medicamento que tem um efeito, ou o mesmo teste diagnóstico que tem um resultado, ou a mesma tecnologia que vai produzir uma consequência qualquer na Dinamarca, podem ter as três possibilidades que eu falei, resultados completamente diferentes na população do Brasil, que é diferente etnicamente, culturalmente, entre outras coisas. Ok, muito obrigada pela participação, Marcos Conde. Infelizmente, nosso tempo terminou. O Em Questão vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.